Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Mãe, conversas reais para mães reais. E hoje a gente vai falar sobre um tema delicado, que pode gerar alguma angústia, algum medo, de repente até uma confusão. Quando os pais se separam, o que pode acontecer? E para ajudar a clarear sobre esse assunto, temos aqui a Nathalie Negrão. Ela é advogada, especialista em direito de família. Seja muito bem-vinda, Nathalie. Bem-vinda. Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Pri, agradeço pelo convite, por ter se recordado. A gente se conhece aí há um tempo, né? Então, conta isso aí. Como é que vocês se conheceram? Como é que você foi parar no direito? Pois é, tivemos a oportunidade de nos conhecer na graduação, né? A gente se formou juntas em direito. E, na verdade, desde criança eu sempre quis a área jurídica. Não pelos detalhes em si, mas segundo minha mãe, segundo a família, tem um gênio forte, gosta de conversar, gosta de argumentar, tem um senso de justiça. Então, para mim, qualquer outro curso nunca teve uma segunda opção, né? Sempre gostei do direito, o Pri acompanhou essa minha trajetória aí de perto, a gente fazia trabalho juntos, todo mundo compartilhava ali as fases da graduação. E na graduação ainda eu comecei a estagiar em Direito de Família, no Sejusc, que é o Centro Especializado em Resolução de Conflitos, né, de forma consensual, amigável. Então eu era responsável por fazer as mediações, tanto em ações de divórcio, guarda normalmente não, mas divórcio consensual, eu tomava a frente ali e resolvia. E desde então, foi nesse momento que me despertou a paixão pelo direito de família. E aí foi terminando a faculdade, fazendo a OAB, ingressando na especialização para direito de família e não atuei em outra área, nunca. Desde o início da carreira, só família até agora. E pronto, aí o pessoal brinca, né? Escolheu a parte do barraco. Mas não tem como fugir. É o que eu gosto. Cuidar também ali, proteger os direitos das crianças, mais até do que dos adultos. Esse, inclusive, é um ponto importante. Que as pessoas confundem muito, né? Direito de família é muito para a criança. Então, no conflito, a gente tem que ter esse olhar diferenciado, tem que ter esse cuidado, deixar um pouquinho ali os nossos interesses pessoais ali de adultos de fora, porque o interesse total é da criança nas demandas que envolvem, né? Obviamente, as crianças. Como o divórcio impacta a relação dos pais com a criança? Pri, essa é uma pergunta muito importante e, na verdade, é a minha maior preocupação nas demandas que eu atendo lá no escritório, quando a gente trata de divórcio que tem crianças ou adolescentes, né? Principalmente crianças, porque ainda estão com o sistema neurológico em formação, não tem uma compreensão ampla, às vezes, de como funciona, como vai acontecer. Então, é muito difícil para uma criança, já é difícil para um adulto. Você modificar a sua rotina, você viver de uma forma diferente daquilo que você estava acostumado há tantos anos, quanto mais para uma criança lidar com essa situação. Então, a mudança de rotina, eu diria que é um dos maiores impactos na vida dessa criança, né? Ela tem uma rotina estabelecida, de horários, de convivência, de estar com pai e mãe juntos, ou momentos específicos da vida dela, como aniversários, Natal, Ano Novo, enfim, feriados, viagens em família. Então, quando você vê essa rotina mudando, não necessariamente de uma forma brusca, mas tendo essa alteração e se dividindo entre pai e mãe, realmente tem um impacto muito grande. E nesse ponto é muito importante a forma que os pais conduzem esse momento. Eu oriento o tempo inteiro que eles são os grandes e principais responsáveis pela forma que este momento da vida deles vai repercutir e vai impactar na vida dos filhos, né? Então, precisa ter maturidade, precisa ter sabedoria, precisa ter diálogo. Tem informações que são importantes pontuar com as crianças, se possível acompanhado de psicólogos ou profissionais aptos, capacitados para poder dar esse suporte, né, para explicar o que está acontecendo, mas sem entrar em muitos detalhes, porque tem outras conversas, outros assuntos que não dizem respeito à criança. Exatamente. Então, aquilo ali diz respeito aos adultos. E hoje o que eu mais vejo como problemática desses impactos são realmente as informações que são levadas para essas crianças. Coisas que não deveriam ser pauta, que ficam ali só para os adultos, porque é conversa de adulto, é assunto de adulto, né? Então, saber lidar com isso, saber o que se leva de informação é muito importante, muito delicado. Tem que ter esse cuidado. Nas suas demandas, você citou aí que acontece muito isso. Nas suas demandas que você vivencia, a título de exemplo, o que geralmente traz os pais para a criança que não deveria trazer? Um exemplo marcante, inclusive, é de um caso meu de escritório, e isso
em hipótese alguma, pode acontecer trazer informações processuais para a criança. Então, a gente passou por uma experiência lá no escritório, em que uma das partes, literalmente, abriu o notebook, abriu todo o processo, tudo o que estava acontecendo, colocou as crianças na frente do computador e narrou os fatos. Inclusive, atribuiu algumas questões ali específicas do processo, atribuiu a culpa às crianças, né? E aí a gente já pode ter uma repercussão até para alienação parental, mas a nível de impacto na vida dessas crianças, eu não tenho nem palavras. Então, assim, foram situações específicas muito delicadas, né? E aí a parte acabou dizendo, né? O que vocês fizeram comigo, culpa de vocês, isso está acontecendo assim, 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 porque vocês falaram tal coisa. Então, esse tipo de comportamento é inadmissível. Os pais, que são adultos, muitas vezes, movidos ali pela emoção do momento, e infelizmente não têm sabedoria para lidar com aquele divórcio, com aquela situação específica, acabam utilizando os filhos, isso é muito comum, infelizmente, como escudo, ou joga, né, na frente, para tentar atingir o outro. Então, às vezes, é o pai querendo atingir a mãe, usa a criança. A mãe querendo atingir o pai, usa a criança. E no final das contas, só quem sofre mais, quem se magoa, quem se expõe, são os filhos. E a gente não tem dimensão do impacto que isso vai fazer na vida deles a curto, médio e longo prazo. Sim. Isso interfere completamente até nas relações futuras. No momento de escolher um companheiro, de escolher uma companheira, né? Traumas psicológicos, emocionais, a pessoa se fechar, não conseguir dialogar. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? O que é que não pode acontecer no processo? Adulto não é para conversar com criança de assuntos específicos que são decisões de adulto. Então, tem coisas, detalhes sobre valor de pensão, sobre comportamento do pai, comportamento da mãe, o que o juiz decidiu, o que o juiz deixou de decidir, o que foi dito na audiência, o que não falou, se brigou, se não brigou, se um está discutindo com o outro. Esses detalhes não devem ser levados para a criança. Conversa de adulto é conversa de adulto. A criança ela tem que ser protegida a todo custo para viver a fase dela de desenvolvimento, de aprender, de crescer e tentar minimizar da maior forma possível essa exposição, porque já é doloroso, né, a mudança da rotina. Então, quando você ainda traz informações que na vida daquela criança não vai agregar em nada, que ela tem que estar focada em outras coisas, aquilo ali vira uma bola de neve e a gente não tem dimensão dos impactos que isso pode causar. Verdade. Além desses erros que você citou, quais são os outros erros que os pais ou as mães cometem que podem atrapalhar mais? Os principais erros e acertos nesse processo do divórcio? Principais erros e acertos. Acertos, sem dúvidas, a chave é o diálogo. Em todo momento, né? Então, por mais que seja um processo difícil, com a carga emocional muito grande, que seja doloroso, porque terminar um relacionamento, independentemente do motivo, a gente sabe que é o fim de uma história. Então, você se dedicou para aquela pessoa, e eu falo de modo recíproco, né? Para os dois lados. Então, por mais que seja difícil, seja doloroso, eu acho que é tentar blindar ao máximo a criança, né? A parte ali que não tem nada a ver com aquilo, que vai ser mais impactada também. Então, dialogar sempre, por mais que esteja tendo algum impasse ali com o ex-companheiro, com a ex-companheira, tenta não passar isso para o filho ou para a filha. Se tiver triste, tiver acontecido alguma coisa no processo, uma disputa de guarda, por exemplo, uma disputa do valor de pensão, uma disputa de onde a criança vai morar, né, da fixação do lar de referência, essas informações não devem ser levadas. Então, conversar sempre, tentando deixar claro, transparente. Eu acredito que a omissão total das informações também não é saudável, porque a gente não controla aquilo que sai. Então, é melhor a criança saber por você, enquanto mãe ou enquanto pai, da forma que deve ser tratado, com carinho, com respeito, com acolhimento, do que ficar sabendo por outras pessoas. Eu acho que vai ter um impacto mais negativo. Então, conversar, mas saber o que conversa, né? Ter sabedoria para o que fala, e não expor essa criança. Quando ficar conversando demais, fazendo muitas perguntas, que é comum se já tiverem uma idade um pouco mais avançada, né? Que hoje as crianças evoluíram no nível, então acaba percebendo ali o movimento da casa, percebe o que está acontecendo. Então, quando tiver muita pergunta, o que aconteceu na audiência, o que vai acontecer, evita.
muda de assunto, não comenta, evita comentar que dia vai ter audiência, quando teve, porque isso, querendo ou não, gera uma ansiedade na criança. Isso que eu ia falar. Desperta uma ansiedade e ela já fica naquela ânsia do que aconteceu, do que vai acontecer, porque querendo ou não, tem decisões que vão impactar na vida dela. Então, ela tem que tentar ser protegida e ela não vai ter controle de nada daquilo, né? Então, essas informações realmente omitir. É o melhor caminho, ter esse cuidado. Bacana. Acho que o cuidado do falar, né, e de acordo com a idade de cada criança, e não trazer questões processuais para a criança, né? Então, a gente vai ter audiência amanhã. Então, seu pai, ele falou isso de mim na audiência. Por isso, né? Isso é muito comum. Isso é extremamente comum e a gente não tem dimensão. E acaba gerando, mesmo que de forma inconsciente, pode repercutir um sentimento negativo na criança. Sim. E depois ela não vai saber lidar com isso. Porque ela vai nutrir um sentimento, às vezes, de defesa por uma das partes, mas vai se cobrar porque ela nutriu, talvez, um sentimento de repulsa pelo outro genitor, pela outra genitora. Ou de culpa. Então, como é que fica... da minha mãe e do meu pai estarem assim hoje, eu não deveria ter existido. Exato. Não era pra eu estar aqui. Então, como é que fica a cabeça de uma criança que ainda está em formação, administrando tudo isso? Você tocou nesse ponto, né, de culpa, uma fala que é comum até hoje aí, né, várias questões, muitas pessoas que seguram casamentos que já estão falidos com justificativa de que é porque tem os filhos. Então não existe discurso mais doloroso de atribuir uma responsabilidade a um ser humano que não tem culpa de nada. Então, para mulheres, né, que estão em relacionamentos, que já tentaram de tudo, enfim, se chegou no ponto de divorciar, divorcie, mas não tente segurar um casamento pensando que é por conta do filho, por conta da filha. Isso não é justo, nem com a mulher, com ela própria, né? Tá deixando de viver uma outra vida que poderia viver, muito menos com a criança, que em algum momento vai se sentir responsável, talvez pela infelicidade ou pela dificuldade que ela estava passando naquele momento. De imaginar, minha mãe segurou até aqui por minha causa. Então é um sentimento de culpa que vai sendo arrastado aí ao longo dos anos. Verdade, traz traumas lá na frente. Exatamente. Né? E eu ouço isso diversas vezes. Não me separei ainda porque... dos filhos. Não, porque a rede de apoio é melhor por conta das crianças. Tá bom, se você consegue lidar com isso e administrar internamente esse discurso, ok, você vai se responsabilizar só pela sua parte. E quando isso extrapola, e na primeira oportunidade de uma briga, até com a criança, né, ou adolescente, você fala, eu só tô nessa casa, nesse casamento por conta de você. A gente não tem dimensão do impacto que isso vai repercutir ali no momento. É uma responsabilidade muito grande. Se a gente bem pensa, né? Eu digo pai e mãe. Antes de falar certas coisas para as crianças, acaba que... Exatamente. O divórcio acaba sendo consensual, sendo tranquilo, sendo priorizando o filho. Muito bacana, né, de você falar sobre isso. Ali, sobre a pensão alimentícia, o que é a pensão? Para que serve? Quem paga? Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá, pensão é um tema amplo e eu adoro trabalhar, né? Lá no escritório são as minhas principais demandas, eu tenho um carinho específico quando o assunto é pensão. A gente confunde muito, né? Quando fala pelo termo específico, pensão alimentícia. Então, quando a gente fala pensão alimentícia, as pessoas têm uma ideia de que ela só se refere aos alimentos, à comida, né? De forma específica. E não é. O que é que a pensão alimentícia engloba? Obviamente, os alimentos, né? Alimentação da criança, do adolescente, enfim, mas envolve moradia. Então, se mora de aluguel, o valor do aluguel entra no cálculo da pensão. Internet, condomínio, gás, energia, água, lazer, plano de saúde, escola, né, que é um custo ali fixo. Então, tudo aquilo que diz respeito à vida da criança, que são despesas da criança, entra no cálculo da pensão alimentícia. Mas de que forma esse cálculo é feito, né? Por exemplo, quando a gente fala de aluguel, da moradia, se a mãe mora de aluguel e moram, por exemplo, 3 pessoas na casa. Talvez a mãe já casou de novo e está com sua filha na casa. Então, são 3 pessoas na residência. E o aluguel é R$1.000, um exemplo do imóvel. Então, o cálculo é feito sobre a cota parte da criança. Então, vai ser o valor do aluguel dividido por 3 pessoas que moram naquela residência e o valor da cota parte da criança que entra no cálculo da pensão alimentícia. Então, não é o valor do aluguel
todo, é aquela parte que corresponde à criança. Assim também acontece com as demais despesas, né, da casa. E aí a gente tem as despesas fixas, que são aquelas que acontecem o tempo todo, plano de saúde, atividades extracurriculares, então curso de inglês, natação, escola de futebol, balé, tudo isso entra no cálculo da pensão, reforço escolar, se a criança faz, entra no cálculo da pensão. Então, são as despesas que a gente chama de despesas fixas, né? E aí a gente tem algumas despesas extraordinárias. Então, quando é comum? Quando a família não tem plano de saúde e a criança tem necessidade de passar por uma consulta médica. Então, é uma despesa extra, porque ela não acontece com habitualidade. Então, esporadicamente, a criança vai passar por uma consulta médica particular. Então, o valor daquela consulta, por ser uma despesa extraordinária, ela obrigatoriamente tem que ser dividida ali meio a meio entre os genitores, né? Entre o pai e entre a mãe. Então, não entra no cálculo da pensão, propriamente dito, porque não é uma despesa fixa. Normalmente, no processo, a gente deixa determinado na cláusula, né? Divisão na proporção de 50% para cada genitor das despesas extraordinárias. Então, o que é que isso significa? Quando houver despesas extraordinárias, esse custo tem que ser dividido entre os dois. Vestuário, normalmente a gente fixa, normalmente, aqui abrindo um parêntese, é o que acontece de modo geral, né? Mas cada processo, cada caso é um caso, pode ser formulado de forma diferente, a depender do interesse das partes. Então, na maioria dos casos, a gente determina vestuário 2 vezes ao ano, normalmente no meio do ano e no final do ano, né? Então, fixa, às vezes, um valor específico para o genitor pagar ou a mãe pagar, a depender de com quem a criança resida, certo? E aí, determina dessa forma. Materiais escolares, que compram uma vez ao ano. Então, é ali no final, início do ano, então também dividido de forma igual entre as partes. Então, normalmente é fixado dessa forma. A gente separa entre despesas fixas e despesas extraordinárias. Certo. Agora, existe assim um patamar, por exemplo, a mãe era casada com o pai e eles viviam, a criança estudava na melhor escola da cidade, ela tinha o melhor plano de saúde, alimentação ok, tinha curso de inglês, e aí tem o divórcio. Nesse caso, aí o pai fala, então, eu não tenho, acho que deve acontecer isso, né? Eu não tenho como pagar tanta despesa. Começam as alegações, mesmo que já venha vivido isso, né, dentro de casa. E aí, no caso, ele pode alegar e pode baixar esse patamar, a criança sair daquela escola e ir para a escola mediana, era uma escola muito boa e passou a ir para a escola mediana, por exemplo? Normalmente, nos processos, a gente sempre analisa o padrão de vida que aquela família já tinha, né? Então, pelo princípio do melhor interesse da criança, e aí é um ponto importante a ser ressaltado, né? Nos processos que envolvem criança, a gente tem que olhar o melhor interesse dela. Então, vai impactar a rotina, vai impactar o desenvolvimento, justifica essa mudança da escola ou da mudança de rotina? Eu não tenho uma resposta exata sim ou não. Sim. Depende. Porque a depender do contexto familiar, um exemplo, se com o divórcio a condição financeira daquela família foi alterada, obviamente no processo vai ter que ser averiguado quais são as condições financeiras atuais. Entretanto, se manteve o mesmo padrão de vida, as crianças têm direito a viver de acordo com o mesmo padrão de vida que os pais vivem. Então, é muito comum isso acontecer nos casos em que a mulher ela se dedica exclusivamente ao cuidado da casa e da família e ela não se desenvolve, né, na carreira profissional, enfim. E eu digo que faz o trabalho não remunerado, que é o trabalho ali de casa e que, inclusive, é um trabalho extremamente desgastante, né? Que com certeza, obviamente, a família teria um custo maior se fosse colocar uma terceira pessoa para ter esses cuidados, é muita responsabilidade. Então, às vezes, quando chega o divórcio, o marido, né, tentando atingir, faz essas manobras. Então, vou mudar o padrão de vida, não vou manter nessa escola, vou tirar. Aí a gente vai averiguar. Ele está no mesmo padrão de vida? É o mesmo patamar? Porque a pensão ela sempre é fixada de acordo com o trinômio, né? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, necessidade. Quais são as necessidades da criança e do adolescente? O que é que ele consome? O que é que ele precisa para se manter, para viver, para se desenvolver? Possibilidade. É a possibilidade de quem paga. Então, aqui nesse caso que a gente está falando do genitor, quais são as possibilidades financeiras dele pagar? Então, isso é avaliado para poder chegar no valor da pensão. E proporcionalidade.
Então, deve ser proporcional. Por quê? Não adianta também a gente fixar um valor de pensão que seja completamente inferior às necessidades da criança ou completamente superior e que ultrapassem demais, extrapolem aquilo ali. E proporcionalidade também diz respeito à própria subsistência de quem está pagando pensão. Então, aqui, fugindo um pouco do exemplo, um pai que ganha um salário mínimo, um exemplo. Se a gente fixar uma pensão de R$1.000, o restante do salário de 518 não dá para ninguém se manter. Então, quando a gente fala do binômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, é que o valor da pensão ele também não pode ser superior ao ponto de interferir na manutenção da própria vida da pessoa. Isso serve tanto para o pai quanto para a mãe, a depender de quem faz o pagamento. Então, Pri, nos processos sempre é muito analisado de forma subjetiva. Sim. Valor de pensão nunca é um valor fixo, como a gente escuta muito. A pensão sempre vai ser 30%, ou do salário mínimo ou 30% do salário da pessoa. Não é bem assim que funciona. Normalmente a gente tem a fixação de 30% na maioria dos casos em que o genitor recebe um salário mínimo, mas não são em todos os casos. Depende, por exemplo, se ele tem um filho só ou se ele tem mais de um. Isso é levado em consideração na hora de calcular a pensão também. Então, cada caso é um caso, são coisas muito subjetivas, né? Então, tem que ser analisado ali. O que tenta proteger de forma principal é o direito da criança, o melhor interesse da criança. Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. A pensão, muitas vezes, em alguns momentos, com custos extras, são divididos, né? E você falou também em outro ponto que a mãe, muitas vezes, se dedica só, exclusivamente, a cuidar das crianças. E quando vem o divórcio, ela acaba ficando também desamparada. Nesse caso, o esposo, né, o ex-esposo, ele pode ou deve pagar a pensão do filho e também da esposa, nem que seja por um momento? Como é que acontece? Isso é um pedido de forma muito comum feita nos processos, né? Quando a gente tem essa característica da mulher que ela se dedicou exclusivamente ao cuidado do lar e da família, entende-se que tudo que foi adquirido como patrimônio mesmo da família ou do ex-companheiro teve o esforço dela. Sim. Então, hoje a jurisprudência, a legislação já entende que houve um esforço comum, ainda que não tenha sido um esforço financeiro. Então, por mais que ela não tenha contribuído de forma financeira direta, investindo capital, ela contribuiu de outra forma. Quais formas? Promovendo um ambiente estável, seguro emocionalmente, cuidando dos filhos, cuidando da casa, para que esse homem pudesse trabalhar e ser o provedor daquela família. Então, com esse tipo de trabalho, ela contribuiu para que eles chegassem no patamar que eles têm. Então, quando a gente tem um divórcio nessas situações, a gente faz o pedido do pagamento da pensão também para essa mulher, né? Ainda que seja de forma temporária. Normalmente ela tem um caráter temporário. Sim. É muito difícil fixar a pensão para a mulher em caráter definitivo. Então, mas por qual prazo? Depende. Então, vai depender das condições dela. Então, o juiz pode avaliar. Ela já tem alguma formação acadêmica? Ela tinha uma profissão pré-existente? Qual a idade dessa mulher? Ela vai ter facilidade de reingressar no mercado de trabalho? Ou ela vai ter dificuldade para voltar ao mercado de trabalho? Como é que está a rotina dela agora? Então, todos esses são pontos que são avaliados na hora de fixar o valor dessa pensão para que ela não fique desamparada. Então, a gente tem a fixação dessa pensão temporária, né, para a mulher, para ela ter esse apoio e conseguir retomar a vida dela, analisando esses critérios e aí manter o pagamento da pensão para os filhos. E existem, rapidinho, Pri, existe algum caso de que a mulher também precisa pagar a pensão? Como é que funciona? Pergunta importantíssima, né? Porque quando a gente fala de pensão, normalmente é só pensando no pai pagando. Quando é que a mãe, ela também vai pagar pensão? Quando o lar de referência da criança for a casa do pai. Então, por exemplo, lar de referência não é a mesma coisa que guarda. Então, o lar de referência é onde a criança mora. Então, quando a criança mora com a mãe, tem as despesas da casa, então o pai paga a pensão. Quando a criança mora com o pai, inverte. Então, a pensão é fixada e a mãe paga a pensão. É esse critério que é utilizado. Me ajudou aí, que eu ia perguntar exatamente isso. Aí a mãe que recebe a pensão acaba gastando de forma involuntária, de forma inadequada. Como acionar isso na justiça? É possível isso acontecer?
é possível e é através de uma ação específica, né? Normalmente, quando existe alguma desconfiança, ou por parte do pai, ou por parte da mãe, de que essa pensão ela não está sendo destinada da forma adequada, a orientação é que ingresse com ação de prestação de contas. Literalmente é esse nome. Então, a parte que tem essa desconfiança, ela vai acionar a justiça através do seu advogado ou da sua advogada e exigir uma ação de prestação de contas. Então, é interessante que a pessoa comprove através de notas fiscais, enfim, a destinação desse dinheiro para, de fato, comprovar onde ele está sendo gasto. Não é comum acontecer, mas existe sim a possibilidade de acionar a justiça para poder esclarecer esses pontos. Então, quem tem que provar é a pessoa que está sendo acionada. Isso, exatamente. Entendi. E falando sobre acionar a justiça, é possível acionar a justiça em caso de não pagar a pensão? Como é que funciona essa parte? Eu adoro essa parte. Porque, vamos lá, qual é o ponto principal? A gente só pode acionar a justiça em razão do não cumprimento da obrigação alimentar quando, de fato, já existe essa obrigação alimentar determinada judicialmente. O que isso significa? Acordo de boca não tem validade jurídica. Então, eu recebo muito no escritório várias mães que sempre chegam com o discurso: doutora, mas 4 anos o pai paga o valor X de pensão. A gente fez o acordo quando se separou, mas agora já tem 2 meses, 3 meses que ele para de pagar e ele tem que pagar, ele tem a obrigação de pagar. E aí eu falo, calma, em tese ele tem uma obrigação moral, mas juridicamente essa obrigação ainda não existe, porque o acordo de boca ele não tem validade jurídica. Então, toda vez que esse acordo não é formalizado judicialmente, através de uma sentença, ou ainda que seja consensual, não vai ter validade. Esse pai ele pode parar de pagar a pensão e, infelizmente, a gente não vai poder cobrar judicialmente nada, porque não tem título executivo ainda determinando a obrigação de pagar essa pensão. Então, qual é o primeiro ponto? O que é importante? Regulamentar a pensão alimentícia. Então, hoje a gente tem instrumentos, né, através do judiciário, para poder fazer de forma consensual, fazer de forma amigável, uma audiência de conciliação, que dentro do próprio processo, mas é super tranquilo. E, a partir disso, quando a gente tem a fixação, né, do valor da pensão e tem essa obrigação constituída através de um acordo homologado ou da sentença, aí sim, quando o pai não cumpre, ou a mãe, né, vice-versa, mas na maior parte dos casos é quando o genitor não cumpre, pode ser acionada a justiça ingressando com ação de execução de alimentos, que é para cobrar esses valores que não foram pagos, né, que ele não cumpriu aquela obrigação. Ótimo. Eu achei muito legal você falar sobre isso também, porque eu conheço um caso de uma amiga que na época que ela estava se divorciando do marido, ele pagava a pensão, até o momento em que ele falou assim, agora eu vou dar para você a pensão in natura. Aí ela, o que significa isso? Ele falou assim, vou fazer aqui uma compra no iFood no mês e aí vai chegar aí na sua casa. E eu achei muito interessante você falar que a pensão alimentícia, apesar de ter esse nome, não é só alimento. Então esse cara é completamente errado de fazer isso, né? Isso. Agora, importante você tocar nesse ponto de alimentos in natura, porque pode acontecer. De que forma? Não só para os alimentos, mas o pai ele pode pagar diretamente as despesas. Então, por exemplo, eu tenho um caso nesse sentido. Então, ficou fixado o valor da pensão, quais despesas ele seria responsável por pagar. Então, ele não daria o dinheiro, ele pagaria direto as despesas. Ele paga diretamente, Paga a escola, paga o alimento. Isso, exatamente. Um valor menor, ele deposita na conta da ex-companheira, né? Mas as outras despesas ele paga diretamente. Isso ainda caracteriza a pensão in natura. Então, a mensalidade escolar, ele paga diretamente na escola. Academia, ele paga diretamente a academia. Então, há possibilidade sim. Apesar de que a lei já prioriza o valor realmente ali da pensão para a mãe administrar da melhor forma. Porque na rotina, gente, é impossível você conseguir ter previsibilidade. Não tem previsibilidade. Então, por mais que tenha um valor, existem urgências, emergências. É aniversário de colega na escola. É isso e aquilo. Muda. Então, quem conhece a rotina da casa, a rotina da criança, é a mãe. Então, ela consegue administrar de uma forma melhor, recebendo aquele valor em conta. Mas é totalmente possível, apesar de não estar sendo mais tão comum, a determinação do pagamento in natura. Mas é totalmente possível. Agora, não pode ser como nesse caso, né? Da sua amiga. Só fazer a compra ali no mercado. E tchau. Não. Fazer 150 reais. Não existe. Né? Quais são as outras despesas? Então, tá bom. Quer pagar diretamente? Totalmente possível. Mas que contemple ali tudo que está enquadrado como pensão. De forma resumida, tem uma advogada.
sempre Pois é. não assine nenhum acordo, nenhum papel sem orientação jurídica, de forma alguma. Nath, a gente falou de divórcio, falou também de pensão alimentícia, e agora eu gostaria de falar sobre guarda. Quando a guarda ela é compartilhada ou quando ela é unilateral? E uma pergunta muito interessante, e normalmente as pessoas confundem, né? Aham. Eu recebo muito lá no escritório, já vem com o discurso pronto. Eu quero a guarda da criança, eu quero a guarda do meu filho, eu vou tomar a guarda do pai. E aí a gente tem que acalmar os ânimos para explicar, na realidade, o que é o Instituto da Guarda. A guarda nada mais é do que o exercício do poder familiar. Então, o que é que isso significa? As decisões a respeito da vida dessa criança ou desse adolescente. Por exemplo, vai estudar em escola pública ou particular? Vai fazer curso de inglês ou não? Vai fazer reforço escolar? Vai morar em outra cidade? Então, assim, tudo que diz respeito à decisão da vida dessa criança, desse adolescente, significa exercício do poder familiar, que é exercido pelos pais, que são a autoridade parental na vida dessa criança. E quando a gente fala de guarda compartilhada, nada mais é do que decidir de forma conjunta os dois sobre a vida da criança. Guarda é tão somente isso, né? Então, quando a gente fala de guarda compartilhada, é o poder de decisão. Então, se ocorrer um divórcio e ficou determinada a guarda compartilhada da criança, toda decisão sobre a vida dela deve ser tomada em conjunto pelos dois, pelo pai e pela mãe. Ah, Nathalie, mas eu posso trocar meu filho de escola sem consultar o pai? Se a guarda é compartilhada, não pode. Toda decisão tem que ser tomada em conjunto. Ah, mas ele não tá nem aí, ele não se preocupa. Infelizmente, ele não participa ativamente da vida da criança. Tudo bem, é compreensível, mas ainda assim ele tem que ser comunicado e essa decisão tem que ser tomada em conjunto. Em contrapartida, a guarda unilateral é quando o poder de decisão sobre a vida dessa criança está atribuída somente a uma das partes, seja o pai ou seja a mãe. Então, suponhamos que a mãe ficou com a guarda unilateral dos filhos. Então, ela vai poder tranquilamente mudar a escola da criança sem consultar o pai, sem querer saber a opinião dele, se ele apoia, se ele não apoia, se ele aprova ou não. Então, ela pode decidir tudo da vida da criança sem consultar o pai. Mas aí tem uma ressalva que as pessoas confundem. Mesmo na guarda unilateral, esse pai ele continua tendo o direito de convivência e de visitação da criança. Porque quando a gente fala, eu vou tomar guarda, acha que vai isolar, né? E esse genitor, enfim, não vai ter contato. Não é assim que funciona. Ele tão somente não vai ter o direito de decidir sobre a vida da criança, mas continua com o direito tanto de conviver e com a obrigação afetiva, emocional ali com aquele filho. Então, basicamente, guarda compartilhada e unilateral é tão somente o poder de decisão sobre a vida dessa criança. Mas aí me vem uma dúvida. A guarda compartilhada é quando os dois decidem. Então, nesse caso, os dois podem decidir 15 dias ficar comigo, 15 dias ficar com você. Isso inclui isso ou não? Não, aí já é um ponto diferente. Aí é quando a gente fixa no processo o regime de convivência da criança, né? Então são coisas diferentes. São coisas diferentes. É o poder de decidir sobre questões ali corriqueiras. A parte de convivência, ela fica determinada no processo. Então, como acontece? Guarda compartilhada. Aí que vem o porquê da sua dúvida. Isso é quando a gente fala de lar de referência. Então, no processo, ficou determinada a guarda compartilhada, que inclusive é a priorização da lei do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Ele prioriza a guarda compartilhada porque entende que é melhor para o interesse da criança. Então, sempre isso tem que ser priorizado. Mas a gente determina no processo o lar de referência. O que é isso? Onde a criança vai morar. Então, o lar de referência ficou na casa da mãe. A criança mora na casa da mãe e normalmente passa fins de semana alternados na casa do pai. Então, a cada 15 dias, fins de semana alternados. Mora na casa da mãe, mas convive com o pai. Existe uma outra modalidade que é guarda alternada, que é justamente você passar um período maior na casa da mãe, uma semana ou 15 dias, e 15 dias, por exemplo, na casa do pai. Mas isso não tem sido feito de forma muito comum, porque hoje a gente já entende que isso impacta diretamente no desenvolvimento e na rotina da criança. Então, é interessante que ela tenha uma rotina fixada, pré-determinada, principalmente a depender da idade dela, que vai impactar diretamente ali no seu desenvolvimento, na escolar, rendimento escolar, que passa uma semana na casa de um, depois outra semana na casa de outro. Cada casa tem uma forma de funcionar diferente, né? Tem um ambiente diferente, tem um horário para acordar diferente, enfim. Então, priorizando o interesse dessa criança, hoje a lei determina que, na maioria dos casos, seja fixada a guarda compartilhada
com a fixação do lar de referência e aí a convivência. E aí que entra, né? Feriados de forma alternada, Natal e Ano Novo, anos pares com a mãe, anos ímpares com o pai, por exemplo, né? Entendi. Dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe, aniversário. Só que tudo isso é importante deixar claro que são as especificações gerais. Nada impede que as partes cheguem em um acordo e formulem de uma forma diferente. Então, eu tenho casos, por exemplo, que a parte da convivência ela é determinada de forma livre e ampla pelos pais, porque eles se dão bem, eles dialogam, não tem problema nenhum, então não tem interferência. Então, às vezes, todo final de semana a criança quer ir para casa do pai. Vai, eles entram em acordo, e aí normalmente a gente não coloca na ata quais serão os dias, né? Para não ter rigidez. Uhum. Esse é um ponto importante ressaltar. Quando a gente trata de criança, de adolescente, rotina familiar, nada fixo, nada rígido, né? Tudo pode alternar e as partes que estão ali no processo têm que ter uma sabedoria para entender que vai necessitar uma flexibilização, a depender de cada situação. E em que momento relacionado a essa guarda, um dos genitores pode perder a guarda? O que pode acontecer? A guarda, para ocorrer, né, a perda dessa guarda, são pontos muito específicos que o Código Civil aborda. Então, por exemplo, situações de violência doméstica, tanto com a mãe ou com a criança, enseja uma perda da guarda, né? Vícios, seja vícios em drogas, alcoolismo, tudo que coloque em risco a integridade físico-emocional dessa criança, enseja a perda da guarda, né? Questões psicológicas, enfim, que realmente estejam provados ali que aquela pessoa não tem aptidão, não tem capacidade para prover com os cuidados do filho ou da filha, também podem ser a guarda, ou quando a própria pessoa renuncia. É uma possibilidade de, no processo, um pai ou a mãe renunciar à guarda, né? Então, ela não vai exercer o poder familiar. Então, esse seria um dos critérios para o juiz dizer, não, a guarda vai ser da mãe, não, vai ser Isso. só do pai. Hoje em dia, a gente acha que é fácil, né, perder a guarda, mas não é tão simples, não. Precisa ser muito bem provado, realmente mostrar ali que a outra parte não tem condição nenhuma, não tem aptidão, não tem capacidade para prover ali, né, as decisões da vida daquele filho. Então, se tiver provado, acontece a perda da guarda. Eu lembrei agora de um momento meio ficção, né? Eu estava assistindo um filme e a mãe, eu era o pai, acho que era o pai. O pai ele trabalhava o dia todo, ele tinha perdido a esposa, ela morreu, enfim, e ele trabalhava, ele precisava viajar e tal, e os avós estavam querendo tomar a guarda dessa criança, porque dizia que ele não tinha condições de ficar com ela. E não, eu levo ela para onde eu for viajar, onde eu tiver, que ele era corredor, né? Então, onde eu for, eu levo ele e tal, enfim. E nesse caso, assim, bem fictício, mas pode acontecer na realidade. Um pai ou a mãe que não tem esse tempo, porque tem que administrar o tempo, né? De estar trabalhando para prover o lar, quando inclusive não tem a mãe, é possível os avós tomarem essa guarda? Como que funciona? É bem delicado e realmente é muito caso a caso. Quando a gente tem essas questões mais inusitadas, né? Por exemplo, o que a gente deve ter em mente? Sempre vai ser priorizado o melhor interesse da criança. Né? Então, a mãe faleceu, o pai é vivo, a priorização é do pai. É a guarda paterna. Então, se isso for levado ao judiciário, por exemplo, se os avós fossem buscar essa guarda, eles teriam que apresentar ali elementos, né, provar por A mais B que, de fato, essa rotina do pai está prejudicando a vida da criança ou que está tendo negligência. Negligência também é um dos pontos que a lei traz que ensejam a perda da guarda. Então, se houver provas de que está afetando o desenvolvimento dessa criança, colocando em risco, não está indo para a escola, não está se alimentando bem, está com problema de saúde, ok. Então, o judiciário tem que ter um olhar analítico para isso e ver que realmente a criança está sendo prejudicada. Em contrapartida, se mesmo com essa rotina de viagens, a filha acompanhar ele, estiver junto e ver que ali está tendo suporte, está conseguindo estudar, está tendo amparo e não está tendo prejuízo, normalmente não acontece a perda da guarda. Então, é muito caso a caso, é muito subjetivo, né? A gente tem os critérios objetivos para a perda da guarda, mas isso sempre vai ser analisado caso a caso. Isso. E tem também, leva-se em consideração também o interesse da criança, tipo assim, no que diz respeito à vontade dela. Sim. A depender da idade da criança, se já falei pré-adolescente, início da adolescência, ele já consegue ser ouvido no processo e fazer essa manifestação livre da vontade dele.
né? Se quer permanecer, se não quer. Nath, quais são os sinais que mostram que a criança está sendo prejudicada psicologicamente? É importante avaliar a rotina dessa criança, né? Mudanças no comportamento. Então, se os pais conseguem ter a percepção, se são presentes e conseguem avaliar o comportamento, o perfil dessa criança, desempenho na escola, sociabilidade com os amigos ou com a própria família, introspecção, uma criança que é muito ativa e que passa a ficar muito calada. Então, qualquer mudança ali no comportamento mesmo da criança, principalmente se ela for muito ativa, muito comunicativa, muito expansiva, e vocês perceberem que teve uma diferença, talvez seja um sinal de alerta de que alguma coisa ali está impactando diretamente ela emocionalmente, né, com essa situação. E quando que deve procurar ajuda psicológica? Quando é que os pais devem buscar ajuda profissional? Na minha opinião, desde o início. Particularmente, eu acho que quando toma-se a decisão de um divórcio, de realmente enfrentar aquilo, obviamente observando a idade da criança, né, e observando os filhos mesmo de modo individualizado. É uma criança mais sensível? É uma criança que tem uma sensibilidade maior para sentir o que está acontecendo ali no ambiente e que somatiza aquela energia, que sente, ou que é muito apegado a um dos pais e vai sentir muita falta, vai se impactar com a rotina. Então, talvez seja interessante já fazer um trabalho preventivo e começar antes de ter esse diálogo, né, ali com ajuda, né, apoio psicológico, profissional, para poder dar um amparo, um apoio maior a essa criança, para que ela possa passar por esse processo de uma forma a sofrer menos impacto. Então, eu acho que deve ter esse olhar muito individualizado para o perfil de cada um, né? E é interessante também que os pais também façam para passar por esse processo de uma forma mais leve, inclusive saber como agir com os filhos durante esse processo realmente orientados. Acho que é interessante. Durante um processo como esse, é possível pedir uma perícia psicológica? Total. A perícia psicológica, o estudo social, ele é totalmente inerente aos processos de família. Então, principalmente quando existe uma suspeita ali, né, de uma prática de alienação parental, por exemplo, sempre a gente faz o pedido do estudo psicossocial, que é a perícia psicológica junto com o estudo social, realizado por psicóloga e assistente social, né, para poder fazer as sessões, conhecer o ambiente, a casa onde essas crianças residem, entender da rotina. Então, para que isso seja levado ao processo, para poder entender ali o que está acontecendo. Está tendo alienação, não está tendo alienação parental, quais são os impactos que estão acontecendo, está afetando a vida dessa criança, realmente é interessante que ela more com a mãe ou que more com o pai, o que está afetando, o que está acontecendo. E é interessante você falar que essa intervenção ela deve ser feita antes de decidir pelo divórcio, porque a gente percebe que as crianças elas são esponjas. Então, ali, mesmo que as discussões, de repente, não sejam de gritarias, as crianças já perceberam que está uma situação ruim. Total. Né? Então, às vezes, o lar já não está mais tão harmônico. E talvez é muito interessante mesmo essa... Isso. Você falou, né? De procurar auxílio psicológico antes de decidir pelo divórcio. Né? Não é minha área, né? Sou advogada, mas todo mundo tende a falar que a advogada de família normalmente é um pouco psicóloga, porque a gente lida diretamente ali com questões emocionais. Então, tem que ter o preparo para poder fazer o acolhimento dessa família e até da própria criança, né? Na maioria dos casos também acontece. Então, um conselho, se eu pudesse dar, era que realmente tenha essa sensibilidade, olhe para o seu filho com carinho realmente e veja, porque é melhor fazer a prevenção para auxiliar nesse processo do que tentar reparar um dano que foi causado ali durante aquele processo. A prevenção é o melhor caminho. Como advogada, né, eu sempre já fico com a antena ligada. Eu já digo, não espera resolver quando der problema. Tenta prevenir, que é o melhor caminho, sempre. Thalia, agora a gente vai fazer um papum de perguntas e respostas. Topa participar? Vamos lá. Tá certo. Se a criança disser que não quer visitar um dos pais, isso basta para suspender o direito de convivência? Nem sim, nem não. Depende, né? No direito tudo depende. Então tem que ser avaliado quais são as motivações, quais são as razões, por que isso está acontecendo, né? E é interessante, a gente tem 2 marcos. Se o processo já foi finalizado, e aí seria a possibilidade de entrar com revisão para avaliar a convivência, o lado de referência, tentar entender o que aconteceu ali no meio do caminho que justifica ou que justificaria essa criança realmente não visitar mais, né, outro pai. Porque é um direito e uma obrigação de ambas as partes. Então é importante que tenha esse contato
contato, esse convívio, para ter essa referência, tanto materna quanto paterna. Então, a vontade por si só, de forma isolada, não necessariamente vai justificar essa interrupção da convivência da criança com uma das partes. Então, é muito subjetivo, tem que ser avaliado caso a caso. Quem não paga a pensão pode ser preso? Total. Desde que a gente tenha uma sentença, um título executivo judicial determinando esse pagamento da pensão. Então, por exemplo, como a gente já tinha citado, acordo de boca não tem validade jurídica. Então, nesse caso, não vai poder. Agora, se já teve um processo, tem sentença, determinou a obrigação alimentar, o pai não cumpre, ele pode ser preso, né, por dívida de pensão alimentícia. E aí a gente entra com processo de execução e podem ser por dois ritos. Ou da prisão civil, que aí justifica-se a prisão civil do devedor na cobrança ali de até 3 meses, né, anteriores da pensão, se estiver em dívida, ou pelo rito da penhora, que é a expropriação, né? Fazer esse bloqueio de patrimônio, levantamento dos bens para poder ele pagar. E depois de preso, ele só sai quando paga a pensão. Receba. Só. Não sai de jeito nenhum. Aí as pessoas até me perguntam, mas quando a dívida é grande, né? Eu cobro ali os 3 meses, depois segue pelo outro rito. E aí, eu posso parcelar? Depende, você só vai poder parcelar o pagamento se a parte que está acionando, ou seja, a mãe representando a criança, aceitar o acordo. Se não aceitar, você tem que pagar o valor todo. Só sai depois que paga. E depois que o filho faz 18 anos, o pai não precisa mais pagar pensão? Não é assim que funciona, né? Quando a gente tem a determinação da obrigação alimentar, pela lei, esse adolescente já adulto, na fase adulta, depois de 18 anos, ele tem direito a receber a pensão até enquanto ele estiver estudando. Então, por exemplo, terminou o ensino médio, completou 18 anos, entrou na faculdade, está estudando, até se formar, ele tem direito de receber a pensão. Outro ponto importante é que ainda que esse adolescente já na fase adulta, ele não entre na faculdade, não é porque fez 18 anos que o pai pode parar de pagar a pensão de forma voluntária e autônoma. Isso não acontece. É necessário que busque o judiciário para fazer uma ação de exoneração de alimentos. Então, ele tem que provar no processo que já atingiu a maioridade, às vezes começou a trabalhar, não quer estudar, e que aí realmente já encerrou aquela obrigação de pagar a pensão. Então tem gente que, meu filho completou 18 anos, vou parar de pagar. Não caia nessa besteira, porque pode depois ser cobrado, inclusive ser preso por dívida de pensão. Não pode acontecer o encerramento de forma automática. A alienação parental é fácil de provar na justiça? É muito complicado. É bem difícil, inclusive, existem alguns conceitos, né, de que a própria lei, assim, de alienação, ela ainda não seja da forma que deveria ser ali, até para poder a gente conseguir provar. Mas, basicamente, o que caracteriza a alienação? Quais são os pontos que são avaliados na alienação? A desqualificação de uma das partes. Então, o que é desqualificar? Denegrir a imagem do pai ou da mãe. Então, a mãe que desqualifica o pai, né? Falando mal do pai para a criança, atribuindo a ele características ou causas, enfim, que a criança não tem nada a ver com aquilo. Então, é criar na criança um sentimento de repulsa por esse pai ou pela mãe, né? Através da desqualificação dessa pessoa. O pai também que denigre a imagem da mãe, dela enquanto mãe, ou quanto ex-esposa, ou enquanto mulher. Então, falar mal, criticar, apontar, falar que é negligente, que é irresponsável, tudo que desqualifique a pessoa caracteriza alienação parental. E um ponto importante é que a alienação ela não é praticada só do pai para a mãe ou da mãe para o pai. Outros parentes ali no ciclo familiar também podem praticar alienação parental. Então, uma avó, por exemplo, que teve mágoas ali com o fim do relacionamento e fica falando pro neto que a mãe não presta, que a mãe não vale nada, que a mãe agora só quer saber de farra, por exemplo, né? Que sempre pesa pro lado da mulher. Então, são características também de prática de alienação parental. Perfeito. E agora o filho adolescente, a gente falou da criança, mas e o adolescente, ele pode escolher com qual pai quer morar, se com a mãe ou se com o pai?
A partir dos 12 anos, salvo engano, eu posso confirmar depois e passar para a Pri, se quiser colocar na descrição, isso. Ele pode ser ouvido, né, no processo, e ele manifesta a vontade dele. Então, a partir de uma idade, a vontade dele ali é levada em consideração, realmente, para ele decidir com quem ele quer morar. Porque ele já tem uma compreensão mais ampla, ele já consegue vislumbrar qual rotina se adequa à melhor realidade dele, ao perfil dele, porque cada pai, cada mãe vai ter um perfil. Os filhos também vêm com um perfil. Às vezes puxam mais o lado do pai ou mais o lado da mãe. Então, a depender, a rotina na casa de um é mais propícia para o desenvolvimento dele do que no outro. Então, na adolescência, a partir de uma idade específica, ele já pode ser ouvido para poder manifestar seu desejo de com quem quer morar. O juiz, ele pode mudar, depois da decisão, aguarda o valor da pensão? Pode. De que forma? Através de uma ação revisional. Normalmente a gente faz ação revisional quando se modifica as necessidades da criança ou a possibilidade ali de quem está pagando. Então, por exemplo, a criança tinha um custo mensal de R$1.000 quando o processo foi encerrado, ficou determinado o valor da pensão. E por questões de rotina, teve que mudar de escola, enfim, a despesa dessa criança aumentou para R$2.000 para R$3.000. Então, obviamente, aquela pensão que foi determinada anteriormente, ela não supre mais as necessidades. Então, a mãe, representando a criança, pode procurar o judiciário, fazer uma revisão desse processo, obviamente provando que teve mudança na necessidade da criança e pedir o aumento dessa pensão. Então, o juiz vai analisar no caso e pode majorar a pensão. Da mesma forma, a gente pode ter a revisão para diminuição do valor da pensão, quando as possibilidades financeiras do genitor, por exemplo, alteram. Então, quando o processo ficou decidido, ele tinha uma capacidade econômica, uma capacidade financeira. Ao longo do tempo, perdeu o emprego, ou quebrou na empresa, aconteceu alguma coisa que ele não consegue mais cumprir, honrar com aquele valor que foi determinado. Então, ele pode buscar o judiciário, fazer uma revisão também desse processo, para poder modificar essa pensão, fazendo a revisão para diminuir. Claro, com provas, mostrando que de fato sua capacidade alterou. Com a guarda funciona da mesma forma. Se era determinada a guarda compartilhada e ali no meio dos anos, na convivência, aconteceu alguma coisa que de fato enseja a perda da guarda, ou uma das partes não quer mais a guarda compartilhada e voluntariamente quer renunciar, ingressa também com o processo para poder pedir essa revisão e alterar. Nath, só uma coisa agora, uma curiosidade. Não tem como provar, ele não tem carteira assinada, ele não tem CNPJ, e ele diz que não tem emprego, não tem dinheiro, e não tem como pagar a pensão. E aí ele tá lá na rede social, em Paris, em Londres, né? Só viajando, só ostentando. É possível, então, através da rede social, a gente utilizar como instrumento processual? Total, 100%. No direito, a gente tem um instituto chamado Teoria da Aparência. E aí eu instruo todas as minhas clientes que passam por situações parecidas, porque normalmente o discurso do pai é: eu sou autônomo, não tenho renda fixa, para justificar, né? Então, eles alegam que por ser autônomo e não ter renda fixa, não tem como pagar uma pensão de um valor fixo. Mas tá lá no Instagram, né? Aproveitando, viajando, enfim. A gente pode utilizar essas imagens, esse conteúdo, para poder trazer ao processo a realidade financeira da forma que esse pai está vivendo, e ele vai ser questionado. Tá bom, você não tem condição, e esse dinheiro aqui vem de onde, né? A gente pode também, em alguns momentos, a depender da análise do juiz, óbvio, com a determinação dele, fazer a quebra de sigilo bancário para poder provar de onde vem essa renda, de onde está vindo, para poder chegar ali no valor da pensão. E um ponto, Pri, legal que você trouxe sobre não ter carteira assinada. Em casos de pais desempregados, tem muita gente que acha que não tem a obrigação de pagar pensão porque ele é desempregado. Isso é uma mentira, tá? É um mito. Ainda que seja desempregado, ele tem a obrigação sim de pagar pensão. Por mais que seja um valor menor, que seja ali de acordo com as possibilidades dele, porque ele vai viver de alguma coisa. Então, quer dizer, a criança, e aí? Vai ficar sem sustento porque ela também precisa comer, ela precisa se vestir, ela tem que viver, né? Então, tem que vislumbrar ali como é que isso está acontecendo. Não é porque está desempregado que não tem a obrigação de pagar a pensão. Se você tivesse que deixar uma mensagem para os pais que nos assistem, que estão passando por esse momento delicado, se separando, em relação aos filhos dele, qual seria?
como advogada familiarista, né, especialista nessa área, que lido diariamente com mães, com pais, com crianças que estão passando pelo processo de divórcio, como conselho, o que eu digo a vocês dialoguem, conversem de forma clara, transparente. Enquanto pais, adultos, tentem blindar ao máximo seus filhos de qualquer impacto que já venha acontecer por conta do processo de divórcio, né? O diálogo é a chave de tudo. Tentar fazer um acordo, tentar resolver de forma consensual. O litígio nem sempre é o melhor caminho. Então, hoje a gente tem formas completamente possíveis de resolver essas demandas que já são tão dolorosas, tão difíceis, tão sensíveis, que são encerramentos de ciclos, de histórias, de sonhos que foram construídos juntos. Não precisa ser um trauma, não precisa ser um fim doloroso na vida de vocês. Então, busque apoio jurídico, auxílio jurídico, psicológico, profissionais capacitados para darem essa orientação, para que vocês possam ter todo o suporte para passar da melhor forma possível por esse momento. E lembrando sempre de que os filhos de vocês devem ser protegidos, porque o que acontece na vida deles hoje certamente vai impactar no futuro deles amanhã. Muito bom, Nath. Nath, muito obrigada pela sua presença. A gente adorou ter você aqui. Foi super esclarecedor. E agora eu queria falar para você fazer seu merchan. Como é que a pessoa te encontra, te contata, te contrata? Fala aí pra gente. Quem quiser me achar através das redes sociais, pode buscar meu perfil no Instagram, nathalie.negrão. Por lá tem todos os meus contatos e vocês conseguem me acessar. Muito obrigada. Estou muito feliz de ter você aqui. A gente estava ansiando por esse momento. Eu também estou muito feliz pelo convite, pelo reconhecimento, pela confiança. E o que vocês precisarem, podem contar comigo, que eu estou à disposição. Foi maravilhoso. Obrigada, Nath. Então, tchau, gente. Então, até o próximo episódio, hein? Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com uma família, de repente, que está passando por esse processo tão doloroso, mas que é possível passar de uma forma um pouco mais tranquila. Verdade. Até a próxima! Tchau, tchau.